Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa primeira aula online. Vamos fazer uma revisão do primeiro bimestre. Nós vamos analisar as ligações entre as vanguardas europeias, tá, e o movimento brasileiro, né, o modernismo. As vanguardas europeias, então, elas foram muito importantes para o desenvolvimento da arte no Brasil. O futurismo na Itália, o expressionismo na Alemanha, Pablo Picasso, e o dadaísmo na Suíça. Todos esses movimentos, eles contribuíram muito para o movimento intelectual do Brasil, não só artístico, como também literário, né? Então nós temos nessa mudança europeia, nessas vanguardas, uma mudança muito significativa, porque nós estamos falando aí da virada, né, do século XIX para o século XX, essa grande mudança. Nós estávamos nesse momento acontecendo a primeira grande guerra, né, mundial, e também na Rússia uma revolução. Então todas essas viradas fizeram com que o pensamento artístico também tivesse uma mudança, né? Uma razão, uma tensão emocional dos artistas. Ela falava muito alto e determinava o tipo de criação que naquele momento os artistas, tanto literário quanto artista mesmo, né? Que a literatura também não deixa de ser uma arte, a arte de escrever, eles viviam intensamente esse período. E isso foi refletido muito, muito em suas pinturas. Aqui no Brasil, nós temos a Semana de 22, a Semana de Arte Moderna, que todo mundo conhece muito bem, aonde esse movimento vanguardista europeu entrou muito nos nossos artistas. Porque os nossos artistas, como aqui no Brasil tinha só assim as faculdades mais de direito, essas faculdades mais científicas, vamos pôr assim, né? Eles iam para fora para estudar. E quando esses artistas iam lá para fora, essas pessoas, né, eles então recebiam todas essas influências artísticas desse movimento vanguardista que estava acontecendo. Então houve um rompimento do tradicionalismo em todo o mundo e também no Brasil, e eles começam então a conversar, a se expressar de uma maneira diferente. Nós temos no Brasil também duas pessoas importantes na literatura, que é Oswald e Mário de Andrade, que eles realmente fizeram grandes mudanças também. Não podemos não mencionar esses dois personagens tão importantes. A defesa do ponto de vista estético era importante, mas o compromisso com a independência cultural do Brasil falou muito alto. Então, já que nós estávamos... Por que foi a Semana de Arte Moderna? Porque eles estavam comemorando o quê? O centenário da independência. Então, se era realmente para fazer uma ruptura, então vamos terminar com tudo. Vamos dar uma independência cultural também. Vamos fazer a nossa cultura ser mais brasileira, ser mais presente, aparecer mais com a gente. E aí aparecem os nomes, né, desse movimento, que é Victor Brecheret na escultura. Nós temos Anita Mafaldi de Cavalcante nas pinturas, né? A Anita Mafaldi, ela realmente traz uma carga nas suas pinturas que a gente pode ver nesses três artistas. O cubismo, nós podemos ver o futurismo, né? E principalmente o surrealismo e outras vanguardas que estavam nesse momento. Nessa redefinição de linguagem artística, eles articulam forte a impressão pelas questões nacionalistas. Elas ganham muito acesso, elas ganham muito destaque, né? A partir da década de 1930, quando literalmente os ideais da Semana de 1922, elas se difundem e realmente elas normalizam. Então, de Cavalcante, quem realmente impulsiona isso, né? Dessa pintura, dessa virada, é a atuação de Di Cavalcante. Ele que foi à frente da organização do evento. E nós temos o Brecheret e Anita Mafaldi. Essa exposição de Anita Mafaldi, em 1917, ela vem carregada dessas novas tendências, né? A gente pode ver nos quadros aqui apresentados
que a gente tem aqui o homem amarelo, o japonês e a modelo do ateliê, que você consegue realmente observar, você consegue ver essa característica vanguardista. Então você consegue ter uma ligação das vanguardas europeias com o modernismo. Você consegue ver que realmente é uma linguagem que está aliada ao modernismo brasileiro. Na verdade, o modernismo brasileiro, ele vem dessa junção, né? Dessas pessoas que viram essa mudança e trouxeram isso num momento tão importante do Brasil, né? Nós temos então, na obra de Di Cavalcanti, ele era um autodidata. E ele fazia o quê? Ele não transformava, criava novas maneiras de pintura ou novas técnicas. Não. Ele pegava, ele estilizava as suas obras. Ele revelava um certo ecletismo, né? Uma combinação de diferentes estilos, né? Histórias, em uma única obra, sem produzir uma nova. Então ele pegava, e como vocês estão vendo aqui, estilizava, vamos dizer assim, uma nova maneira de se expressar. Também nós temos algumas pinturas de Cavalcanti. A gente pode ver aqui o samba e a modelo de ateliê. Nós podemos ver que nessas duas obras de Cavalcanti, a gente consegue perceber o cubismo de Pablo Picasso, e a gente consegue ver uns traços não bem elaborados, mas um traço forte, marcante, que era o que queria demonstrar na época. Os contrastes cromáticos, as várias cores, né? Os elementos ornamentais da pintura, ele se inspirava um pouco em Henri Matisse. Por sua vez, os trabalhos como Mulher na Paisagem, de 1931, a gente vê a formação italiana, a experiência francesa, marcam as esculturas também de Bergeret. Tarsila do Amaral, ela não esteve presente na Semana de Arte Moderna. Mas como não falar de Tarsila, né? Ela não tirou, né? Não tirou o lugar dela. Na verdade, ela é o expoente do modernismo no Brasil. Essa pintora, ela produz na sua obra uma emblemática de preocupações no grupo modernista, né? Seus contornos, as cores, os planos, os modulados. Então introduz o que? Movimentos às telas, né? As imagens. Como não falar de Urutu, o touro, Abapuru e por aí vai, né? São marcos essenciais nesse movimento. Aqui então algumas obras de Tarsila que a gente pode ver tudo isso que esse movimento, né, trouxe para o Brasil. Uma nova maneira, né? Uma nova época, novos desafios. E também, por que não falar de Cândido Portinari, 1930, ele tem uma expressão típica modernista, né? Ele associa o cubismo de Pablo Picasso e o muralismo mexicano da Escola de Paris. Nós temos aqui, ó, o Mestiço, de 1934, e os Retirantes, que são duas obras muito marcantes. Se a gente vê essa obra aqui, a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar daquela obra de Pablo Picasso, Guernica, né? Lasal Segall também, ele se aproxima do modernismo em 1922, tanto na sua escultura quanto na sua pintura, tá bom? Temos também ainda no modernismo, diretamente a produção realizada em 1922, Witzel do Rego Monteiro, Antônio Gomides, entre outros. Aqui, o termo modernismo remete diretamente à produção realizada sob a égide de 1922. Então, 1922, ela traz consigo toda uma carga emocional que influencia todos os artistas. Então, qual a ligação entre os dois movimentos? A ruptura com o passado, a expansão do fazer artístico, a valorização nacional, o entendimento artístico, as técnicas artísticas, influenciada
do cotidiano e da vida social em grupo e a liberdade de se expressar sem medo. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham lembrado de algumas coisas e até a nossa próxima aula.